Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Trabalhar o ensino religioso na educação infantil pode colaborar na formação humana e social da criança? Como trabalhar o ensino religioso com crianças do ponto de vista pedagógico? Como unir educação e cuidado com a dimensão religiosa na educação infantil? Para falar sobre ensino religioso na educação infantil, eu recebo aqui Jaqueline Crepaldi, ela é doutora em Ciências da Religião pela PUC Minas. Jaqueline, um prazer recebê-la aqui no Religare. Muito obrigada, professor. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Sim, quero aprender muito com você hoje. Você gostou da entrevista? Quer assistir de novo? Quer compartilhar com alguém ou postar os vídeos nas redes sociais? Procure por Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Inscreva-se no canal e marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Jaqueline, seu nome está muito ligado com o ensino religioso, né? Sua trajetória de vida, sua trajetória acadêmica também estão ligadas ao ensino religioso. Fala um pouco para nós desse seu caminho, onde é que tudo começa? Exatamente. Eu sempre tive uma paixão pela educação e logo quando me formei na pedagogia, eu fiz teste para trabalhar em uma escola particular de Belo Horizonte e logo comecei a trabalhar com o ensino religioso. E naquela época, né, a gente preparando, conhecendo esse ensino religioso, eu tive uma formação muito boa, sabe, professor Flávio, que foi com o padre Gruen. Gruen, ele estudava o ensino religioso e trazia para a gente aquela diferença entre o ensino confessional e o ensino plural. Então, logo naquela época, na década de 80, a gente já aprendeu esse ensino religioso dessa forma. Sim. E isso foi muito marcante em toda a minha profissão, em todo o meu trabalho e na questão de lidar com as crianças também, respeitando a diversidade religiosa dessas crianças. O padre Gruen, salesiano, é um autor muito importante para essa temática do ensino religioso, né? Já na década de 70, ele já percebeu a necessidade de se abordar o ensino religioso de uma maneira aberta e plural. Exatamente. E isso foi tão importante, é tão importante para o ensino religioso, e eu diria, falando das crianças da educação infantil, porque eu trabalho há mais de 30 anos com crianças dessa idade, 4, 5 anos, e as crianças do Fundamental 1. E eles não sabem o que é religião, mas é muito engraçado quando eu conto para as pessoas e eu falo para eles que eu dou aula de ensino religioso, e aí logo depois passam-se algumas semanas e eu volto e a professora fala, olha, chegou a professora de vocês. De que mesmo que ela dá aula? E eles falam, ela dá aula de amor. Então, eles sabem, eles já relacionaram. Então, mas isso não significa que, por não saber o que é uma religião, eles não têm religiosidade, que é exatamente a contribuição de Gruen para o nosso trabalho. Sim. E a religiosidade como a abertura ao sentido da vida, como essa construção de sentido. Esse é o objeto do nosso ensino religioso com as crianças. Sim. A gente sabe que esse modelo, né, que o padre Gruen trabalha, o professor Paulo Agostinho também, sim, também. Professora Gisele, né, colegas da PUC, né, esse é um dos modelos. Sim, sim. Né? Quais são os modelos possíveis de ensino religioso quando a gente pensa essa disciplina e a sua presença na escola? Isso. O modelo confessional, que geralmente a pessoa ela segue uma determinada forma de religião, com seus dogmas e de uma forma mais explícita com aqueles alunos. Também, professor Flávio, eu gostaria até de falar mais um pouco sobre esse ensino mais plural. Sim, claro. Que é o que eu acho que deveria ser mais nas escolas. O que acontece? As pessoas pensam que, às vezes, quando você fala de religião, você precisa falar de um lugar com esses dogmas. E nem sempre é assim. Então, os modelos hoje... inclusive teve, né, essa votação, foi todo um processo e tal, mas a gente tem que entender que... Você se refere àquela votação no do Supremo, que falou sobre esse ensino confessional, e a gente tem que entender que o ensino religioso, ele é para além disso. Ele traz, então, para a gente uma necessidade de uma formação integral dessa criança. Então, o que você vai trabalhar com esse modelo plural?
Porque eu acho que são esses dois que realmente são assim, que dá para a gente fazer uma... o confessional e o não confessional. Que eu acho que o não confessional, e que dá para a gente fazer um paralelo e tudo. Então, o que acontece? Há uma criança ali que tem uma dimensão religiosa, há um ser. E o que é essa dimensão religiosa? É uma dimensão como outra qualquer, como tem a dimensão cognitiva, a dimensão social, a dimensão política, né, e psicológica. Nós temos essa dimensão religiosa. O que seria, então, essa dimensão religiosa? Isso, professor Flávio. Esse aí é que é o nosso trabalho. É uma dimensão profunda do ser. Todas as pessoas já nascem com essa dimensão. Independente da religião, por isso que Gruen falava isso, o ensino religioso é um insubstituível fator educativo para as crianças, os jovens, independente da sua religião, porque todos já nascem com essa dimensão religiosa, com essa abertura em busca de uma construção de sentido. Então, esse aí é o nosso trabalho. E o que seria assim, qual seria o nosso objetivo trabalhando esse ensino religioso? Então, nós precisamos unir essa religiosidade, e quando a gente fala religiosidade, a gente pode pensar, eu gosto de trazer essa metáfora, que seria uma linha vertical, e que seria essa linha da religiosidade, e nela a gente pode trabalhar o fenômeno religioso, as religiões, os toques religiosos. O Tillich, que foi um autor que Gruen pesquisou, ele trazia isso, o toque religioso, algo que a criança ou que o jovem vai demonstrar no seu dia a dia que foge do cotidiano. Então, um fato interessante que aconteceu, que ele comenta, uma coisa triste que ele traz. Na rotina. Uma ruptura na rotina. Esses fatos, eles estão ali e podem ser trabalhados nesse eixo vertical. E junto com esse eixo, a alteridade, que seria essa resposta que a gente vai dar. A alteridade seria uma responsabilidade, mas não uma responsabilidade que você vai julgar naquela criança, mas trazer para essa criança qual resposta você vai dar diante das diferenças do mundo, da vida. Então, essa união desse eixo da religiosidade com a alteridade, a união desses dois é que vai fazer o ensino religioso funcionar. E é a esperança que está unindo isso tudo. Então, veja bem, não precisa a gente pensar em um ensino religioso de uma determinada religião, mas um ensino religioso de uma religiosidade como abertura. Seria como formar a pessoa integralmente. Integralmente, sem deixar de lado essa dimensão religiosa. Você trabalha com crianças. Com crianças, né? Exato. Como é que você percebe esse universo, né, de pessoas? Como é que eles lidam com os símbolos, né, com os aspectos dessa dimensão, os temas da alteridade? Enfim, como é que é aí o seu dia a dia, né? Como professora do ensino religioso e doutora em ciência da religião, hein? É muito gratificante, muito interessante e muito desafiador, sabe, professor Flávio? Porque eles trazem o que eles vivem no dia a dia. Então, por exemplo, eu gosto muito de contar de um momento assim importante que talvez possa dar um exemplo desse toque religioso que eu falei. Uma aluna que chega à escola, ela estava meio assim agressiva, brigando com os colegas, e aí eu a chamei. E eu dou aula de ensino religioso uma vez por semana, nessas turmas de educação infantil, enfim. E conversei o que estava acontecendo, e ela falou: ontem meus pais brigaram e meu pai falou para eu ir para o meu quarto, mas eu congelei feito uma estátua. Então, olha como... E ela não contou isso para a professora, ela contou isso para mim. E isso, enquanto professor de ensino religioso, o que você vai fazer? E você vai falar: tá, menina, então vai assentar? Não, você precisa acolher. Então, a hora que eu acolhi, cuidei. E o acolher não é concordar. O acolher é você saber que aquele aluno, aquele educando, ele precisa de você naquele momento. Ele quer algo, uma palavra, um olhar. E, então, esses toques religiosos, coisas que saem da rotina, do cotidiano, e que às vezes são coisas que nem sempre são muito boas, mas coisas que são maravilhosas, o dentinho que cai. Então, não adianta, você pode estar com a aula mais linda do mundo, e aí cai o dentinho de alguém, você
eles vão todos lá para poder, deixa-me ver. E aí é o momento que você fala, olha, você está crescendo, você está mudando. Isso é um aproveitar todas as situações. Isso. E do aí, dia a dia professor, eu quero te falar como que as crianças trazem a dimensão do sagrado. Aí você pode dar o nome que você quiser, de Deus, transcendente. Com as crianças a gente fala Deus, que é mais próximo e às vezes eles compreendem mais. Mas você pode falar o amor. E aí, eu vou colocar 3 pontos importantíssimos que eles trazem nessas aulas de ensino religioso. Que o primeiro é o detalhe, os detalhes da vida. Então, algo como, por exemplo, um dia me disse, professora, hoje vai ser o dia mais feliz da minha vida. E eu pensei, nossa, vai fazer uma viagem e tanto, né? Algo grandioso. Mas por que é o dia mais feliz? Porque hoje eu vou tomar sorvete com meu pai depois da aula. São os detalhes da vida que trazem essa dimensão mais profunda do ser. E também a celebração. Então, celebrar não é você ficar repetindo uma prece. O celebrar é muito mais que isso. O celebrar é quando você dá sentido para aquilo que a criança traz. Então, por exemplo, essa semana nós estávamos agradecendo o fechamento de ano, então agradecendo aos professores, os funcionários da escola, e a professora da turma estava na sala. Eu falei, agora é o momento de celebrar. Então, eu pedi para ela se retirar 1 minuto, ela saiu, nós trouxemos a cadeira dela para o centro da sala e combinamos de falar uma frase. Quando ela voltou, os meninos cantaram, olhe bem no fundo dos meus olhos. Fizeram uma homenagem, isso é uma celebração. Falaram para ela, eu te amo, agradeceram juntos, fizeram um cartão. Esse tipo de aula é a nossa rotina lá. Sim. E eu vou falar uma dificuldade que tem isso também. Eu falei a primeira da questão do toque religioso, essa da celebração, dos detalhes, mas há a questão da linguagem, que isso também é bem complicado. Quem sabe a gente deixa isso então para o segundo bloco, ok. Não é? Que aí você pode falar com mais tranquilidade. Sim. Hoje no Religare eu recebo Jaqueline Crepaldi. Nós estamos falando sobre ensino religioso na educação infantil e muito a partir da experiência da própria professora, como a gente está acompanhando aqui. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para conhecer mais sobre o trabalho da Jaqueline. Até já. Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo Jaqueline Crepaldi. Nós estamos falando sobre o ensino religioso na educação infantil. E muito a partir da sua experiência, não é? Você atua no Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte. Santo Agostinho de Belo Horizonte. E sempre com educação infantil. Você falou, dentre as experiências que você vivencia como professora do ensino religioso, uma delas é a questão da linguagem. Sim. Né? E aí eu até falei, vamos deixar isso para o bloco. Chegou a hora da gente falar sobre a questão da linguagem na educação infantil. Isso. Na educação religiosa. Na educação religiosa. Infantil. E é porque essa questão, ela me deixa, assim, bastante preocupada e, ao mesmo tempo, me traz também, me instiga a pesquisar cada vez mais. Porque a linguagem para a criança dessa idade tem que ser uma linguagem muito verdadeira, que transmite para essa criança a mensagem, assim, vamos dizer, precisa, porque eles não dão muito conta. Então, crianças de 4 anos ficam 4 minutos ali sentadinhos perto de você. Se você não falar exatamente o que você precisa naquele tempo, eles vão sair, porque é natural deles. Então, você tem que ter essa linguagem que atinja, e é uma linguagem verdadeira e uma linguagem que liberte. Então, isso tudo são questões que a gente precisa pensar. E eu me lembro bem de um professor que eu tive aqui na PUC, o Pedro Perini. Logo que eu comecei minha trajetória acadêmica com a iniciação científica, e eu fazia um curso de Libras e Braille, comunicação assistiva.
E aí, ele falava assim, existe uma palavra que é a palavra cheia. Essa palavra, ela não dá margem para outras coisas, ela vai exatamente no ponto que ela precisa ir e as pessoas entendem. Eu falei, gente, isso é que as crianças precisam, uma palavra cheia. E então, eu uso muito o exemplo de um aluno, quando eu estava trabalhando um projeto, fazia uma sequência didática com eles, e o tema era sementes. E aí, um olhou para mim e falou, eles têm 4 anos, eles estão descobrindo o mundo. Ele falou, professor, o que é semente? E eu falei, nossa, eu achei que esse projeto seria tão fácil, né? A primeira pergunta, como eu vou explicar agora? E aí um outro levantou a mão e falou assim, é um grão. Então, essa palavra cheia, que explica tudo, ela é importante demais. Então, isso eu gostaria de chamar muita atenção das pedagogas, das pessoas que estão se formando, porque não adianta com a criança você florear demais. Você tem que ser preciso e uma linguagem que liberte, uma linguagem que tire as amarras, porque a educação é muito cheia de amarras. E no ensino religioso, a gente tem essa possibilidade de trabalhar isso, de refletir com essas crianças, de retornar, né? Olha, mas você fez isso, você falou dessa forma. Então, isso é a linguagem que liberta você. Você mesmo disse que tem uma larga experiência, já de muitos anos. Que análise você faz dessa geração atual? As crianças de hoje, elas trazem características diferentes daquelas de quando você começou a atuar? Exatamente, muito, muito, muito. As crianças, elas vão passando e vão captando o que a sociedade vai falando para elas. Então, elas vão se formando dessa forma. E o que acontece? Nós estamos em uma sociedade que, por um lado, ela é extremamente individualista. Então, isso surge um efeito. As crianças muitas vezes são usadas como um objetivo comercial também. Então, nós vamos focar nelas e vender mais. E, por um outro lado, uma coisa assim maravilhosa que está acontecendo, que é a questão do compartilhamento. As crianças que nasceram de 2010 para cá, aí tem todos os títulos, as pessoas falam geração Z, geração, né? E essas crianças que nasceram de 2010 para cá, elas já nasceram em um mundo que eles compartilham transporte, eles compartilham malas, eles compartilham... Uma vez me disse, meu pai trabalha em uma loja em São Paulo que ele alugou. É uma loja, mas ele era um chefe de cozinha. Então, ele alugava aquele espaço com tudo ali para o trabalho dele. Então, eles compartilham mais. Então, isso está fazendo essas crianças trazerem dentro de si uma abertura maior ao outro. E aí, professor Flávio, tem uma coisa muito importante que nessa análise a gente não pode deixar de lembrar. O ensino religioso, com essa questão da alteridade, ele traz esse viés educacional. O ensino religioso ele tem que estar ligado a isso. Porque você imagine uma criança que a família, como o primeiro grupo social, ela tem que, né, a gente espera que ela trabalhe os valores e que ela construa essa educação social para essa criança, enfim, educação moral. Mas, às vezes, vamos supor que alguma dessas famílias não consiga. Então, essa criança vai para a escola, a nossa tarefa é receber esse aluno e dar continuidade a isso. Então, nós vamos ali desempenhar um papel fundamental na vida dessa criança. Eu até coloco na tese, não no sentido de uma criança peregrina e turista, como Hervé Léger, ela falava do peregrino e do convertido, você se inspirou ali? Sim, não foi ali. Foi em La Taille. Ele usava, ele usa a pessoa turista e a pessoa peregrina de seu tempo. É uma metáfora de espaço e tempo. Turista e peregrina de seu tempo. De seu tempo, é o espaço metáfora. E tempo. Então, como eu comecei a pensar? O que é que a criança de hoje faz com seu tempo livre? Observa. Eles são totalmente ligados a computadores, a celulares. Essas são as características da infância na nossa época. Na nossa época. Bem, eu toda hora fico lembrando, né? Olha, professora, muita experiência e doutora em ciências da religião. Você é associada a linha religião, política e educação. Sim. Né? Foi orientado pelo professor Paulo Agostinho. Em que medida a ciência da religião ela te ajuda, né, a pensar essas práticas do ensino religioso, no caso, como você aborda,
o ensino, a educação da religiosidade. Exatamente. Então, eu busquei nessa fonte das ciências da religião, porque eu acho que junto com a pedagogia, eu sou pedagoga, então eu acredito que seja um espaço propício mesmo, a base para esse ensino. Então, tanto é que esses autores que agora a gente está citando e as leituras, elas foram fundamentais para, primeiro, a gente conhecer essa criança, saber que criança é essa, o conceito de infância que a gente foi estudando desde o início da nossa pesquisa, para depois a gente chegar nessa criança... Você fez um longo trabalho, né, com isso, né, de pesquisa sobre concepção de infância, é isso? Concepção de infância e muito, com alguns dados muito importantes, professor Flávio. Aqui não vai dar tempo de falar, mas um deles é a educação em Rousseau, que ele dá um golpe epistemológico na educação, ele centraliza a criança. A criança era vamos vestir uma roupa de adulto, porque ele é um mini, né, um mini adulto aqui. E isso ele trouxe a criança para a infância. E isso foi importante. Mas isso também teve consequências. Nós não vamos falar, porque o tema é longo, mas são marcos importantes desse trabalho. Que lá nas ciências da religião, o suporte ele vem de uma forma bem firme, é bem importante. Sim. Bom, é uma luta grande, você já falou dos dos dois principais modelos. Sim. Né? Trabalhar com ensino confessional e não confessional. Né? Isso, quando a gente conversa sobre escola pública, né, tende a se acentuar ainda mais, né, considerando o Estado laico, não é lugar de fazer nenhum tipo de proselitismo religioso. Mas você atua numa escola confessional. Sim. Né? E conhece mais desse espaço também, né, das escolas confessionais. Sim, né? sim. Como é que nessa perspectiva você avalia a abertura da escola no seu conjunto, né, para uma perspectiva mais ampla, para além do ensino de uma religião? De uma religião, exatamente isso. É um ensino mais amplo, acolher. Nós temos uma forma assim, muito interessante de trabalhar, porque a gente parte do aluno, do educando. Então, o que ele nos traz? Qual é os símbolos religiosos que vêm para o nosso dia a dia, os livros religiosos, os líderes religiosos que a gente observa que, às vezes, eles pesquisam, eles trazem. Então, a gente vai trabalhando com os dados que eles nos transmitem ali. E a gente vai ensinando, então, com isso. Claro que na educação infantil esse trabalho é diferenciado, porque eles não trazem esse tipo de dado vamos dizer, fenômeno religioso ou fato religioso assim tão claro. Mas eles trazem, o professor Flávio, a mais pura busca desse sentido para a vida. Então, é assim que a gente começa, ouvindo a criança. E hoje a BNCC, ela traz... claramente a Base Nacional Comum Curricular e também do ensino religioso. Hoje nós temos o referencial curricular de Minas Gerais, muito bem escrito também. Então, ele traz... O plano de aula, ele não é mais em função daquilo que o professor quer. Então, ao final da aula, esse aluno deverá ser capaz de... E aí você cria. Não. Agora qual é a habilidade dessa criança? Então, essa criança, ela pode desenvolver o seu sentido de colaborar com o outro. Ele pode interpretar alguma coisa. Os pequenininhos ainda não chegaram lá. Tem todo um caminho que vai seguindo para eles alcançarem isso. Então, mas sempre o foco é partir da criança e das habilidades dela. Bom, parabéns pelo seu caminho, pelas experiências. Obrigada, né, que você não só construiu, né, mas aquelas que você também consegue compartilhar com a gente. Um prazer, né? um prazer. Muito obrigado por você ter vindo aqui ao programa. Obrigada. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá.